Capítulo 17 é o que nós vamos tratar agora, sobre água potável e saneamento, importantíssimo. E, na verdade, isso tudo está vinculado aos chamados recursos hídricos, não é? Que é a quantidade de água que a gente pode ter no país e a água que a gente utiliza para mais diferentes finalidades. O regime jurídico das águas no Brasil considera que a água é um bem público, né? Ela é um bem público, tem valor econômico. A ideia do valor econômico, que nós tratamos no livro, vem da Política Nacional dos Recursos Hídricos, que procura estabelecer um preço pela utilização de água. Mas, afinal de contas, o que seria esse preço? Eu não pago a conta de água na minha casa, a água que eu chego, que eu consumo em casa, eu não pago um preço à companhia de água? Sim, mas isso não é pagamento pelo recurso hídrico em si. Na verdade, o que se está se pagando, quando se paga uma conta de água, em princípio, é o tratamento e a disponibilidade que o cidadão tem da água na sua casa. A ideia de colocar um preço no recurso hídrico, tal como está sendo feito e é feito pela Política Nacional do Recurso Hídrico, é de maneira a incentivar a menor utilização possível do recurso hídrico, não é? Na medida que aquela água não é mais uma água que qualquer um possa chegar lá e pegar sem dar uma satisfação à sociedade. Então, essa é a ideia que está por trás da Política Nacional de Recursos Hídricos. Lembre-se, no entanto, que, infelizmente, ainda não se conseguiu, de fato, fazer com que os grandes utilizadores de recursos hídricos tenham, por medidas econômicas, a obrigação de reduzir essa utilização. Os grandes utilizadores de recursos hídricos são a agricultura, a indústria e, obviamente, o consumo familiar e tal. Mas a agricultura, por exemplo, ela não paga pela utilização dos recursos hídricos e é uma das grandes utilizadoras. A indústria, em determinados lugares, paga, em outros lugares não paga, também é uma importante utilizadora de recursos hídricos, e a gestão desses recursos hídricos no Brasil ela é feita através dos chamados comitês de bacia, porque a ideia é que eu não tenho como gerir um determinado recurso hídrico se eu não pegá-lo no contexto global da sua bacia hidrográfica, não é? Veja que houve uma modificação recente no Código Florestal, uma modificação no ano 2021, que mudou as áreas de preservação permanente urbana, tratado lá no capítulo próprio do livro, e esta mudança deu aos municípios a capacidade de aumentar ou diminuir as áreas de preservação permanente urbana. Veja que aí nós temos uma questão a ser discutida. Dificilmente um rio cruza um único município, não é? Praticamente impossível que isso aconteça. Há municípios, inclusive, que pertencem a duas bacias hidrográficas diferentes. A pergunta é, então, um rio que cruze mais de um município alterar para menos as suas áreas de preservação permanente é matéria de interesse local ou esse interesse extrapola os limites do próprio município e se vai em direção a toda a bacia hidrográfica na qual aquele rio está inserido? Então, essa é uma discussão importante, não é? Chama atenção também que as chamadas os espelhos d'água dos rios, das lagoas, no Brasil, ele tem diminuído. Hoje, os rios são menores do que eles eram. As lagoas são menores do que elas eram, né? As grandes concentrações de água são menores do que era. O próprio Rio Negro, na Amazônia, que é um rio gigantesco, a sua calha diminuiu. Então, nós precisamos estar atentos para proteger os recursos hídricos. E o saneamento é um elemento fundamental na proteção dos recursos hídricos. Por quê?
jogar, lançar esgoto aos corpos hídricos sem o devido tratamento agrava a situação de corpos d'água que já se encontrem poluídos. Então, essa é, vamos dizer, a ideia que está por trás desse nosso capítulo sobre acesso à água potável e saneamento, né? Considerando também, lembrando que a água potável foi declarada pela Organização das Nações Unidas como um direito humano fundamental, não é? E o Brasil tenta dar um sistema de gestão de recursos hídricos através de uma política nacional, que é o que nós tratamos nesse capítulo, assim como também é falado sobre a Política Nacional de Saneamento Básico e Saneamento Ambiental. Muito obrigado.